Bom, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje a gente vai falar da propriedade chamada afinidade eletrônica, tá? Muito se confunde ou acha que é a mesma coisa, né? Afinidade eletrônica com eletronegatividade, tá? Mas é bem diferente. Vamos analisar bem o conceito. Afinidade eletrônica ou eletroafinidade será, portanto, a quantidade de energia liberada pelo átomo ao receber o elétron, tá? Será tanto maior quanto mais fortemente esse elétron se ligar a esse átomo. Logo, a gente pode pensar na eletronegatividade, né? Isso vai estar em função daquele elemento que tem mais chances, tem uma maior tendência, tem uma maior facilidade de atrair elétrons para si. Está certo, tá? Mas a afinidade eletrônica, ela é uma medida energética, tá? Da quantidade de energia que é liberada quando esse átomo recebe um elétron. Vocês lembram quando nós falamos lá no modelo atômico de Bohr, da energia que era liberada quando o elétron ia de um nível mais externo para um nível mais interno na estrutura do átomo? Então a gente tem aí uma relação disso, né? Os modelos atômicos já estavam prevendo a quantidade de energia liberada ou absorvida no momento em que o átomo ganha ou perde elétron, tá? Então essa quantidade de energia, ela é quantizada. Já existem tabelas onde dão essas informações pra gente. E essa informação, ela geralmente vem em eletronvolts, tá bom? Então a gente também pode avaliar essa propriedade, né, por meio de grupos e períodos, certo? Ela está totalmente relacionada com a eletronegatividade, mas não é a mesma coisa, tá? Ok? Então, num grupo, que seriam aí nesse caso das nossas colunas, essa afinidade eletrônica, ela aumenta à medida que o número atômico diminui, o que ocorre, portanto, né, de baixo para cima. Já num período, a afinidade eletrônica, ela aumenta à medida que o Z, né? O Z é o número atômico, tá? À medida que o número atômico aumenta. Logo, isso ocorre da esquerda para a direita. Mais uma vez, eu trago aqui para vocês uma tabela periódica que está em relevo, certo? Então, a gente tem aí que nessa tabela os gases nobres são excluídos, né? Porque a gente não vai avaliar os gases nobres porque eles não têm essa tendência de ganhar elétrons, certo? Nem ganhar, nem perder, tá? Mas lá na frente a gente vai ver que eles podem compartilhar, mas não ganhar ou perder. Bom, podemos observar pelas setas, né, que a afinidade eletrônica, ela tem o mesmo direcionamento da eletronegatividade, tá bom? Então fica mais fácil aí de fazer essa relação. Repito, relacionar, tá? Não é a mesma coisa, ok? Então a gente tem aí um crescimento para cima e para direita. São os elementos lá, né, da fase direita da tabela periódica, da parte direita, bloco P, halogênios, calcogênios, tá bom? Então vejam aí que na figura em relevo, flúor, cloro, bromo, iodo, né, são os que estão aí com a maior afinidade eletrônica, né, ou eletroafinidade. É muito comum a gente ouvir falar, né, no termo afinidade, que é a questão afinidade por elétrons, né? E aí por isso que se confunde muito com o conceito de eletronegatividade, tá? Mas não leve então ao pé da letra assim esse conceito, tá bom? Porque aí a gente já está relacionando com a quantidade de energia, ok? Alguns pontos aqui para a gente, né, fazer algumas observações. Um átomo, quando ele está no estado fundamental, ele só pode receber elétrons em seu nível de energia mais externo, tá? Todas essas propriedades, quando a gente vai falar que ele ganha ou perde elétrons, né? A tendência de formar cátions ou ânions, a gente se refere justamente à camada de valência, ao seu nível mais distante do núcleo, ao seu nível mais externo. Por quê, professor? Porque os níveis mais internos já estão preenchidos. Eles já estão com a quantidade máxima de elétrons que é permitida para aquele nível e para os subníveis, tá? Existem vários elementos para os quais são atribuídos aí valores negativos de afinidade eletrônica, tá bom? Isso significa que eles estão aí liberando energia ao receber um elétron, tá bom? Mas também vão ter elementos que vão absorver energia ao invés de liberá-la, tá? Então aí nesse caso eles vão ter valores mais positivos, tá? Quando a gente fala que um átomo está absorvendo energia, né, a gente tem valores positivos. Quando ele está liberando energia, a gente vai
representar isso por valores negativos, ok? E mais uma observação, né, que é quanto aos valores de afinidade eletrônica, tá? Eles são bem difíceis de serem medidos de maneira experimental e não são todos os elementos que a gente consegue, né, medir, ou nem todos ainda são conhecidos, tá bom? Mas os que são conhecidos já são aí suficientes para a gente conseguir prever e analisar o comportamento desses elementos ao formar uma substância composta, tá bom? Vamos então aqui fazer 2 exercícios, né, para fixar bem essa propriedade. Uma questão da VUNESP que diz o seguinte: a energia liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro gasoso, ela é chamada de... Uma questão bem simples, né, conceitual. Logo, né, a resposta, né, para ser condizente com a nossa explicação, será aí a letra B, né, a afinidade eletrônica, tá bom? Próxima questão pede que a gente avalie aí qual é o elemento químico de maior afinidade eletrônica do segundo período da tabela periódica. A primeira coisa que você tem que fazer é, portanto, delimitar a sua visão ao segundo período da tabela periódica, né? E avaliar aí nas alternativas quais desses elementos estão no segundo período. Diferente do que a gente tinha na questão na aula anterior, todos os elementos, né, que estão nas alternativas estão no segundo nível. Berílio, flúor, nitrogênio, boro, carbono. Mas a afinidade eletrônica, ela cresce, né? Ela é maior, ela é mais evidente, tá? Logo, a quantidade de energia que é liberada, ela é maior nos elementos que estão à direita, tá? A gente está avaliando aí no mesmo período, tá? Então, portanto, aquele que está mais à direita é o que tem aí a maior afinidade eletrônica. Nesse caso, a letra B, né, que corresponde ao flúor, ok? Bom, galerinha, essa foi a nossa aula sobre afinidade eletrônica. É muito difícil a gente encontrar questões que sejam específicas sobre uma propriedade, tá? Vocês vão ver nos exercícios a combinação da análise dessas propriedades. Então, eu recomendo aqui que vocês façam bastante exercícios, que vocês busquem a orientação dos tutores, tá? Façam resumos, né? Revejam a aula, que isso vai cada vez mais ajudar aí no esclarecimento das dúvidas que vocês possam ter. A gente se encontra na próxima aula com mais uma propriedade periódica, que será a energia de ionização. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.